e pedir aos amigos, né, para juntos fechar os nossos olhos e colocarmos na nossa tela mental o nosso Senhor e Mestre Jesus, agradecê-lo por estar no comando desse nosso planeta, com esse amor incondicional. Sabemos que apesar de todas as dificuldades que estamos passando nesses momentos de transição, que Ele está no leme desse barco. Sabemos que nada acontece por acaso, em que todas as situações nós tiramos um aprendizado, e este momento não é diferente. Que possamos pedir forças, que possamos pedir bastante fé, esperança, para passarmos esses momentos, mas que, acima de tudo, também possamos ter a atitude da caridade, de levarmos ao nosso próximo um pouquinho daquilo que já conquistamos. Seja um sorriso, seja uma palavra, seja um alimento, seja uma prece. Tudo isso pode confortar um coração, pode mudar uma vida. Possamos focalizar sempre essa atitude no nosso dia a dia. E assim, reforçando a nossa fé, nestes momentos de reunião, pedimos a ajuda dos amigos espirituais, que estão com o mesmo intuito de aprender, de iluminar, para que a nossa reunião transcorra num clima de amor, de paz, de fraternidade. Se conosco, Senhor, agora e sempre. Está iniciada mais uma reunião de estudos da doutrina espírita, que assim seja. Bom, é isso aí, amigos. Estamos aí, então, mais um domingo. O Vitor também entrou. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, amigos. Tudo bem? Tudo bem, e vocês? Graças a Deus. E hoje nós vamos continuar o nosso estudo do Evangelho de Lucas, ainda no capítulo 2, né? Versículo, hoje vai ser o versículo 19 e 20. Nas semanas anteriores, nós estudamos os versículos desse capítulo, né? O 17, 18 e 19. Mais especificamente, na reunião anterior, nós estudamos Na verdade, nós fizemos um resumo, né? E paramos no resumo, né, Ramon? Foi uma reunião que nós ficamos no resumo. Mas que bom. Isso evidencia que nós temos muito para falar desse versículo, né? Ramon, você tem disponível para colocar na tela o versículo 19 e 20? Isso. Bom, então, o 19 diz o seguinte: Maria, contudo, guardava todas essas coisas, refletindo em seu coração. Primeiramente, nós vamos trabalhar esse versículo, e na sequência, e os pastores retornaram, glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinham ouvido e visto, conforme lhes fora dito. Bom, amigos, então vamos começar do 19, né? Maria, contudo, guardava todas essas coisas, refletindo em seu coração. Podemos começar por esse versículo 19, então. Eu deixo a palavra aberta para os amigos, né, para a gente focar bem. E os pastores saíram divulgando a boa nova, né, admirados com o nascimento do nosso Senhor Jesus. E, na sequência, o versículo 19 nos diz que Maria guardava todas essas coisas, refletindo em seu coração. Vamos lá. Carlos, a gente guarda coisa ruim ou só coisa boa no coração? Maria estava guardando todas essas coisas aí. Bom, eu tô mais para acompanhar hoje, porque fiquei fora aí alguns
alguns estudos, né? Então, estou mais para acompanhar. Mas a pergunta que você fez, se a gente guarda as coisas boas ou coisas ruins, é de acordo com a receptividade, né, Hernani? De acordo com o nosso receptor aqui, de acordo com a nossa vibração, né? Se eu não tenho boas vibrações, lógico que eu vou acoplar as vibrações ruins. Mas se eu tenho as vibrações boas, eu vou agregar vibrações boas, né? Nós estamos aqui num aprendizado constante, né? Nós estamos aqui justamente porque necessitamos muito dessa escola. E é uma escola que, se for para ser um aluno bom, nós precisamos muito esforço, né? Porque as nossas dificuldades são muitas. Justamente porque temos muitas dificuldades ainda, muitas vicissitudes, né? Acumulado ao longo desses milênios. Mas isso não importa. Importa estarmos na jornada e estarmos dispostos a mudar, estarmos conscientes, né? Dessa mudança que temos que ter. Mas então, a Maria, por ser um espírito já muito evoluído, veio em missão praticamente, a gente acredita que ela veio em missão, e então ela só tinha coisas boas, então o que mais de bom vinha, ela agregava e guardava aquilo, né? E nós sabemos, né, que o seu subconsciente já sabia tudo que ia acontecer, né? Porque quando você vem em missão, você já sabe, já é feita uma programação daquilo, né? Praticamente. Assim, estou falando a grosso modo, tá? É lógico que no decurso de tudo, no decorrer, pode melhorar, gravar, uma série de coisas. Tem uma linha mestra, mas as adjacências ali pode acontecer. Mas quanto mais fiel você é, menos você sai fora daquele caminho de qual foi proposto. Então, a Maria, eu acho que ela cumpriu perfeitamente o que ela tinha a missão que ela teve. E o seu subconsciente já sabia disso tudo. É lógico que quando a gente volta aqui para os sentidos, né, a gente nem sempre o sentido suporta tudo, se falar tudo que vai acontecer para frente. Então você tem que a cada dia o seu fardo, né, cada dia as suas realizações, e ela ia se realizando assim. Mas com certeza ela guardava tudo isso em seu coração e sabendo e caminhando, sempre confiante, caminhando que o desenrolar ia ser sempre melhor. Né? Por mais que você esteja na dor, né? Mas se o sofrimento for compreensivo, aquele se torna um sofrimento que é benéfico, né? Acima de tudo, é um sofrimento crédito. Então, eu acredito que todos os sofrimentos, porque ela passou por muitos, mas foram todos sofrimentos créditos, no sentido de que ela estava ali para ajudar toda uma humanidade, né? Que estava necessitada daqueles ensinamentos, e ela tinha que ser ali a dar esse exemplo, né? Esse exemplo. Ainda hoje, conversando com o pastor cedo, os pastores eles têm muito estudo, eles falaram, no versículo tal, lá de Mateus, tal, está escrito. Então ele falava para nós assim, que todos nascidos de mulher sempre têm o seu pecado, sempre tem o seu, aquilo ainda não está purificado, né? Por isso que o Cristo sempre falava, ele era filho do homem, o filho do homem, ele se referia como filho do homem. E todos os outros filhos de mulher. Tanto é que perguntaram para ele quem era maior, se era João ou ele disse que dos nascidos de mulher, João era o maior. Então, os nascidos de mulher são todos aqueles que nascem aqui no sistema normal nosso. Aqui. Então, mesmo assim, a Maria, ela por ter essa missão e tudo, ela ainda não era como Jesus, lógico. Ela estava abaixo. Ela tinha que passar por algumas situações, por isso ela estava aqui, senão também não se justificaria isso, né? Então, até aí eu até completei com ele, falei, você tem razão, porque todos nós que estamos aqui, inclusive a Maria, nós temos aqui ainda um pezinho aqui de algo para purificar mesmo, né? Principalmente ela. E tanto é que quando é anunciado para Jesus que ele estava lá pregando, e olha, sua mãe e seus irmãos estão aqui, né? E o que ele diz? Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Até eu me referi a essa passagem, falando assim, não que ele menosprezou a Maria, não que ele menosprezou os irmãos, mas aqueles que fazem a vontade do Pai, não é que sobrepõem, mas vamos dizer assim,
eles estão mais próximos do que os consanguíneos que não fazem. Mais ou menos assim, você entende? Do que ele estava... do que naquele momento ele estava dizendo ali. Mas, claro que ela guardava, e nós, é perigoso guardar mais as coisas ruins do que as boas, e eu estou pelejando para mudar isso daí, Verã. Isso mesmo. Nós guardamos muito lixo, né? O espírito, quanto mais evoluído, ele tende a guardar as coisas boas e as coisas ruins, penso que deixa do lado, né? O perdão para o espírito evoluído é muito maior. E ainda agora... fala aqui na Hernadeira completa aqui, ó, conferindo-as em seu coração. Olha para você ver, né? Coração é o que sente, né? É o que sente, né? Então ela estava sentindo aqui, conferindo ao seu coração, aos seus sentimentos. Então está vendo com os sentidos, mas conferindo com o sentimento, que é o coração. Olha para você ver. Justamente. Isso aí, meus amigos. O Carlos já fez uma boa introdução aí. E eu deixo à vontade para quem quiser iniciar. Vamos ver se a gente consegue dar uma palavrinha todo mundo hoje, né, Ramon? Colocar esse pessoal para falar, porque eles estão com frio, para ver se aquece as cordas vocais. O Vitor, quer falar alguma coisa? Reunião passada você teve que sair um pouquinho mais tarde, mais cedo, desculpa. Eu vou deixar os amigos comentarem e depois eu coloco. Tá joia. A Marleninha entrou 2 vezes, você viu? Uma é o espírito e a outra é o corpo. Jura que aconteceu? É porque eu participei da reunião de manhã, estava no meu nome. É bicorporeidade. Bicorporeidade. É. Marlene, fica à vontade se quiser fazer algum comentário sobre essa Você questão podia só repetir, fazendo um favor, esse versículo, por Sim, favor? ele fala assim, mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. Eu penso assim, a leitura que eu faço deste versículo, né, que Lucas está explicando tão carinhosamente, é claro que tudo que ela viveu, ela guardava no coração. Pensa numa mulher aqui na Terra, né? Quando ela sabe direitinho se ela tem um filho, se ela tem 10 filhos, ela memoriza tudo, desde a gestação até o parto, né? E ela guardava no seu coração, na sua intimidade, né? São os seus sentimentos, né? Igual o Carlos falou, isso não tem dúvida. Agora, quanto à sua pergunta, se a gente guarda no coração, nós guardamos, mas infelizmente a gente também põe o lixo, né, Hernando? É o grande trabalho do autoconhecimento que nós temos que fazer, né? Mas estamos a caminho aí, né? É só isso mesmo, Hernando. Tá joia. Quem tiver vontade de complementar, é só levantar a mão. Vamos ver se todo mundo fala um pouquinho, né? A Beatriz é a nossa amiga, como é que chama mesmo? Eu sou a Silvia. A Silvia, A é a Silvia. A Silvia Silvinha. Peixoto. A Silvia Beatriz né, Silvia? A Beatriz é minha filha. Quer falar alguma coisa sobre esse versículo? Não quero, não. Não? Não quero, não tô. Fique à vontade quando quiser, tá? A gente... Mais tarde eu faço minhas perguntinhas. Tá jóia. Tá? Tá jóia. Sabe o que eu vejo? Opa, Lucélia, fica à vontade. Eu gostaria de colocar algumas coisas para a gente pensar e tentar encontrar resposta. Primeiro, de acordo com Kardec, mesmo Maria sendo um espírito mais evoluído, quando ela reencarnou, ela esqueceu tudo, né? Mas ela tinha intuição, né? A intuição estava lá, né? Então,
se a gente for pensar por aí, né, ela começou a, né, ir guardando, né, no coração os acontecimentos daquele filho humano tão especial, certo? Então, a partir daí, ela deve ter feito isso no decorrer da vida de Jesus. Segundo, na verdade, a pergunta é: para que veio realmente Jesus, né? Dentro da concepção espírita, certo? Para que ele veio? Se ele veio totalmente humano, embora um espírito puro, mas ele ia crescer no processo humano. E Maria também. Então, as duas, o questionamento é o seguinte: por que veio Jesus? E por que todo mundo vem e fala? Ele veio pregar o Evangelho. Que Evangelho é esse? Já que o grupo está tão quietinho, né? Vamos ver se a gente dá uma esquentada na cabeça, né, do pessoal. Isso na concepção nossa, kardecista. Separar porque ele veio naquele momento, porque ele veio, certo? E todo mundo fala, ele veio anunciar as boas novas e o Evangelho. O que vem ser boas novas e o Evangelho. Isso respondendo assertivamente. Percebe a questão, Hernani? Também, se não é apropriada a questão, me perdoe. Claro, sem dúvida. É para a gente entender um pouco, né, tudo que aconteceu com Jesus desde o início, né? Por que ele veio dessa forma, na simplicidade? Por que ele veio com uma mãe tão valiosa? Isso para responder essas perguntas, Lucélia, essas reflexões que você acabou de fazer, que são de suma importância para todo mundo. E de suma importância é entender que os evangelhos sinópticos, eles são atribuídos a Lucas, Mateus e Marcos. O que significa que não existe prova histórica alguma que eles escreveram pessoalmente. Há contradições, não é? Lucas fala que depois desse nascimento, daí alguns dias, Jesus foi para o templo, provavelmente para circuncisão. Já Mateus fala que ele foi fugindo para o Egito. Então, existem contradições. Mas para nós, enquanto espíritas, não é? Não faz diferença. O que importa é a essência. Então, aqui, qual é a essência enquanto espíritas? Não é? Porque ele veio naquele momento e fez tanta diferença. Se a natividade tem comprovação histórica ou não importa, mas por que ele veio? Porque a mensagem para nós hoje é tão importante e como a gente inclui essa mensagem, né, dentro do contexto nosso, kardecista,
E o que é o Evangelho dentro do conceito kardecista? Que boas novas são estas, não é? Então, eu acho que é um questionamento que a gente tem que fazer para entender, não é? O que Jesus, né, importa dentro do nosso entendimento enquanto kardecista, que, de alguma forma, já tivemos a oportunidade que Jesus nos deu, com a terceira revelação, de entender tudo isso com uma profundidade, e não da forma simples como o Evangelho está colocando. Percebe o questionamento, Hernani? Desculpe não falar mais claramente. Imagina, não, super pertinente, ó, é isso mesmo. Além de toda essa mensagem maravilhosa que existe, né, a gente tem que sempre lembrar disso, né? Que a gente tem esses registros aí dos 4 evangelistas, mas isso aí um pingo de areia no conteúdo que existe, mas com certeza só esse pingo de areia já é um tamanho enorme para a gente aprender, né? E guardar um pouquinho no coração. Né, Carlos? Desculpa, você levantou a mão aí, fica à vontade para. Não, Hernani, esse questionamento que a Lucélia está fazendo faz todo sentido, e essa é a base, principalmente da nossa fé, né? Daquilo, da razão de estarmos aqui, o porquê ela está falando. E o porquê do Cristo, o porquê ele veio, qual a razão, qual a missão, o que é que nós devemos entender. Mas eu estou com medo de sair fora do tema de hoje. Nós não podemos sair, né? Porque senão a gente transvia um pouquinho, mas tenta voltar, ó. Tenta centralizar, ó. Tá. Eu vou só dar a minha versão, assim, bem rapidinho, tá? Para não sair do tema, senão começa a sair do tema aí, e isso é ruim. Você tem um propósito, a gente sai. Mas, assim, Lucélia, no meu ponto de vista aqui, a mensagem do Cristo, por que ele veio, né? E por que ele veio, fica bem claro para nós, principalmente espíritas, espiritualistas, né? Porque ele veio dizendo que o reino dele não era deste mundo. Ele veio anunciando o reino dos céus, ou o reino de Deus, não podia falar Deus, o reino dos céus. Ele veio dizendo que ele vinha em missão do Pai e que ele estava aqui para nos ensinar o caminho, ia nos dar também a fórmula para encontrar esse reino dos céus, de irmos para esse reino dos céus, que era através a lei principal dele, né? Era amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E aí ele vai falando que vai preparar o lugar, que vai nos esperar, que essa palavra é de vida eterna, que enquanto não cumprir o último cetil de tudo que ele está falando, o tempo não passará, e que enquanto estiver a última ovelha desgarrada, que ele estaria, e que ele iria, mas que quando tivesse quiséssemos que ele estivesse junto, era só evocar o nome dele. Então, tudo o que ele veio dizer não é material, não é nada de lugar, não é nada algum lugar, um céu, não é nada um outro, vamos fazer, algo que seja, qualquer coisa que você pensar de material, não é. Então, esse reino dos céus é uma dimensão que nós podemos penetrar com o nosso entendimento, com o nosso sentimento, como a própria Marlene falou, nós falamos, né? É com o coração, é aquilo que a Maria estava sentindo lá. Ela guardava tudo aquilo no coração. Então, é algo que não está na matéria. Embora nós sejamos animais, mas no momento que nós tornamos hominais, tornamos homem, nós temos uma condição de ascender na vertical. E nessa vertical era o que ele queria nos ascender. Era nos chamar para sair da horizontalidade da evolução animal e buscar uma evolução, uma evolução não mais animal, mas uma evolução espiritual, ou seja, algo que ele nos convidava a penetrar naquele mundo que nós já até estávamos, todos nós poderíamos fazer o que ele fazia, como ele bem falava.
Todos nós temos essa luz, nós temos que descobrir essa luz. Então, o que ele veio anunciar foi que existe dentro de nós algo que está encoberto que ele veio desvendar. Ou seja, é aquele sentimento que nós ainda não conseguimos sentir, que só buscando a disciplina, buscando mudar os nossos sentidos, através dos sentidos, burilar esses sentidos para compreender o que estava acima disso. Ou seja, ele veio nos anunciar algo que estava encoberto até então, como seres ainda que ainda nos encontramos, né? Mas ele veio anunciar uma nova dimensão para que nós pudéssemos entrar nela, que é esse reino dos céus, reino de Deus. É muito interessante. E nunca mais, né, a humanidade foi a mesma depois dessa anunciação, porque ele anunciou para todo mundo, nós já estudamos aqui, ele anunciou para todos. Ninguém pode dizer que não ouviu essa palavra de alguma forma, de alguma outra maneira sendo dada, mas que ela está anunciada, está aí acessível para todos nós. Nunca mais a Terra foi a mesma. E por isso que tiveram os precursores, né, Carlos? Porque a ideia ela não pode ser jogada se a terra não estiver fértil. Então vieram os precursores e João Batista, alguns discípulos de João Batista, depois foram discípulos de Jesus também, e a ideia foi reforçando. Então, trazendo até para o estudo um pouco, quando Maria fala que guardava tudo isso no coração, por quê? Porque era importante. Um nascimento, conforme a Marlene mesmo já disse, já é algo de suma importância. Agora, imagine o governador do planeta vir por seu intermédio. Ela tinha que guardar isso desde o começo no seu coração, mas com muito bem guardado, né? Porque ela sabia que as experiências que ela iria viver daí por diante seriam muitas experiências. Tanto que ela começa a soltar essas experiências, se você vê na trajetória do Evangelho, a conta-gotas. Primeiro, Mateus relata de forma bem objetiva, né? Claro que ele tinha um público diferente. Depois ela vai ter com Paulo, e aí ela começa a descortinar mais um mundo de novidades a respeito do nosso Senhor. E depois, com Lucas, aí ela vem colocar todos os detalhes, né? E depois João, que foi com quem conviveu com ela, ele vem acrescentar mais várias coisas. Então, daí a necessidade da gente colocar tudo que a gente guarda no coração, mas externar isso no momento correto. Se você for pegar a vida do Chico Xavier, algumas psicografias dele ficaram guardadas anos e anos na gaveta. Por quê? Porque não era o momento de colocar. Ele guardou aquele tesouro, mas aí no momento certo, aquilo lá virou livro e veio à tona aí para a gente mergulhar nesses conhecimentos todos, né? Mas é muito importante a gente refletir sobre isso. Eu vou passar para a Meire está com a mão levantada. Meire, tudo bem? Tudo bem, Hernani? Tudo jóia? Graças a Deus. Um abraço a todos vocês. Obrigado pela companhia nesse estudo da tarde de hoje. Então, a gente falar de Maria, a gente pensa assim, nesse espírito tão nobre que teve a incumbência de trazer o espírito mais puro que já passou pela terra. E a gente vê em Maria realmente essa serva de Deus, né? Eu penso nela assim sempre como aquele amparo, aquele consolo para toda a humanidade e uma obediência, uma resignação imensa, porque desde quando ela foi avisada pelo anjo que ela traria o Salvador, o Messias, foram lutas acerbas que ela enfrentou desde o começo, né? Trazendo isso para a nossa vida, para a nossa existência, eu penso assim que é esse exemplo de dedicação, de obediência, de servidão a Deus, de confiança, que a gente, nas horas mais difíceis, a gente precisa sempre ter. Cumprir o nosso dever, apesar de todas as dificuldades que possam surgir no nosso caminho, né? E jamais perder a confiança em Deus. Lembrar sempre daquela frase, né, que Humberto de Campos nos diz, né? Quando ela estava ali se questionando no momento da crucificação, por que o seu filho? Então, pensar sempre naquela frase
que ela disse, depois de tudo aquilo que ela foi refletindo no seu coração, na sua mente, de toda a trajetória, né, do seu filho amado, que não tinha feito nada de ruim para a humanidade, muito pelo contrário, só trouxe amor, só trouxe verdade, porque ele saiu crucificado. Então, neste momento, ela, depois de resignificar tudo aquilo que ela havia passado, ela fala, né? Eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Então, assim somos nós nas nossas dificuldades, mas sempre cumprindo o nosso dever com obediência e resignação a Deus. Muito bacana, Meire, seu comentário. Mesmo porque essa questão do guardar, quando fala que Maria guardava tudo no coração, esse guardar ele tem vários significados. Se você pegar aquela passagem de Mateus, lá no capítulo 19, versículo de 16 a 24, quando o mancebo pergunta para ele, né, o que farei para conseguir a vida eterna? Aí ele diz assim, primeiro ele fala, né, por que me chamar de bom? Porque ele fala, bom mestre, o que farei para conseguir a vida eterna? Aí Jesus diz para ele, né, por que me chamar de bom, né? Já dá uma chamada para a gente entender quem realmente é Deus, quem é o Criador. Aí ele diz assim, ó, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Aí ele começa a falar dos mandamentos, né? Não matarás, não cometer adultérios. Então, guardar os mandamentos, muito mais do que você reter, é você colocar em prática. Então, Maria, quando guardava desde o início todas aquelas maravilhas que Jesus já vinha trazendo desde o nascimento, automaticamente também ela já ia colocando em prática. É por isso que a gente sempre tem esse conflito, né? Quando a gente retém o conhecimento e quando a gente coloca em prática, principalmente dentro da doutrina espírita, né? Que a gente tem um conhecimento avançado, né? De uma forma muito clara e muito racional. Então, é muito interessante essa questão, esse versículo aí. Mas eu queria saudar aí... Opa, quem vai falar? Não, eu estava comentando, e quando ela refletia, é um verbo muito importante dessa reflexão que ela fazia e guardava. Assim somos nós no dia a dia. Tudo que fazemos, refletir sobre o que estamos fazendo da nossa vida e guardar o que é de bom no nosso coração. Isso mesmo. Temos que refletir, né? Não adianta só guardar e deixar esquecido. Temos que colocar para movimentar. Tudo na vida é movimento. Pessoal, quem tiver a vontade de se manifestar, fique à vontade. Vou só dar um oizinho para a Sônia, que entrou, a gente não deu tempo de falar oi, para a Dilma de Almeida e para o Carlos Gimenez. Sejam bem-vindos à nossa reunião do NEP. Valeu, obrigado, Hernani. Boa noite a todos, pessoal. Cheguei um pouquinho atrasado aí, estou aprendendo aí. Obrigado. Imagina. Pessoal, queria fazer uma leitura desse livro aqui, ó, uma partezinha pequenininha, chama Luz Imperecível. Esse livro aqui é do Honório Abreu, tá? A gente já comentou algumas vezes sobre ele. E ele faz um comentário sobre a palavra coração, que está aí no nosso versículo do estudo de hoje, né? Porque Maria guardava tudo no coração. Mas coração, de uma forma antropomórfica, né? Nós espíritas sabemos que essa questão de mão de Deus, né? Estamos na mão de Deus, estamos guardando no coração, isso aí é uma forma metafórica. Mas vamos ver o que o Honório Abreu diz aqui no livro Luz Imperecível. Aprendemos que o coração é o órgão que funciona como bomba, impulsionando o sangue para pequena e grandes circulações. Isso fisicamente falando. Espiritualmente focalizado, não obstante ser a alma que sente, todas as emoções repercutem no sistema cardiovascular, que trabalha ao comando do centro cardíaco, localizado no perispírito, alterando profundamente as condições do indivíduo. Tanto são salutares a alegria, o otimismo e o amor, como desastrosos os sentimentos de tristeza, pessimismo e ódio. Há casos de emoções violentas que podem levar até mesmo ao desencarne. Coração limpo é o destituído de maldade,
capacitado a sentir e perceber o bem, a caridade e o desempenho da evolução em todos os ângulos da criação. Para tanto, somos concitados pelos registros do Evangelho e da doutrina espírita ao esforço de burilamento dessa válvula do sentimento, que representa a face do espelho da alma, permitindo que ela reflita em todas as direções a grandeza e a bondade do Criador. Esse livro é muito interessante, pessoal, que o Honório Abreu é o pioneiro aí do miudinho, né? Dessas interpretações do Evangelho, e ele sempre focaliza, às vezes, nas palavras para a gente entender o todo. Então, ele mostra aqui que o coração, ele é uma válvula, né? É uma bomba que bombeia o sangue para todo o aparelho circulatório. E ele também é focalizado no perispírito. E os nossos sentimentos são muito importantes, porque se seus sentimentos são sentimentos altruístas, sentimentos de bondade, de amor, de caridade, isso reflete nesse órgão. E do contrário, é a mesma coisa. Se o sentimento é de tristeza, de ódio, de rancor, de inveja, ele também vai repercutir nesse órgão. Então, vai trazer uma desestabilização aí no seu perispírito, né? Então, quando o versículo aí mostra que Maria guardava todas essas coisas, conferindo em seu coração, ela estava guardando saúde também. Ela estava guardando vitalidade, ela estava guardando energias sublimadas. Então, é importante a gente, no nosso dia a dia, tomar cuidado com o que pensamos, com o que sentimos, porque o coração está recebendo toda essa carga energética. E aí, pessoal? Iris, quer fazer algum comentário? Você que sempre traz algumas reflexões para a gente. Jô? Oi, Hernani. Não, eu gostei muito dessa... Bom, o estudo está ótimo, né, gente, sempre. E, particularmente, essa parte que você leu aí do coração, nossa, foi, assim, muito interessante tocar nisso, né? Sei lá, num momento em que há muito desencarne, né, por infarto. Então, fez muito, assim, eu pensar sobre isso, né? Que tem a ver com coração, né? Que realmente a gente fala em sentimentos, né? Que fala que há o negócio do coração partido, né? Quando a gente sente, assim, algo muito, uma sensação muito forte das coisas, né? Eu não sei expressar em palavras o que você tinha falado antes. Mas, assim, tem um livro que eu até comecei a ler, né? Eu nunca cheguei a terminar, mas ele é muito interessante. Ele fala de alguns órgãos, né? Fala sobre algumas doenças que a gente somatiza, né? E fala, chama a Doença como Caminho, né? É de 2 terapeutas estrangeiros, né? Que foi traduzido em português. E é interessante da parte que fala do coração. Fala mesmo que é uma bomba, que é uma panela de pressão que pode explodir, uma coisa assim. Então, eu achei muito interessante. Estou aprendendo muito. Obrigada. Obrigado, Ju. Sim, Nara, fique à vontade. Um prazer. Então, quando a gente está estudando sobre os chakras, vocês já estudaram, vocês sabem também, então cada região, né, de cada chakra atrai ou é encarregado de um tipo de energia. Por exemplo, a cognitiva, que é mais da parte dos lobos, dos lobos centrais do cérebro, lobos do cérebro e tal. E interessante que nesse plexo, né, cardíaco é a região responsável pelos sentimentos. Então, acho que eu entendo assim, não sei também se eu estou certa, é do meu jeito, que quando nós lidamos
com energias relacionadas a sentimentos, emoções e tal, essa região é que é encarregada de fazer todo esse processamento, toda essa dinâmica, né, no organismo perispiritual, lógico, também no corpo, para poderem as coisas funcionarem. Então, até nisso a gente vê a beleza da criação divina, que cada setor é encarregado de uma função, né? Através dos órgãos físicos, porque ele fala, está ligado materialmente ao coração, né? O esplênico está ligado materialmente ao fígado, aos órgãos relacionados aí a metabolização das energias sanguíneas, etc. Então, você vê a beleza, né, disso tudo. Mas eu só para ilustrar. Isso mesmo, Nara. Quando a gente faz o COEM, a gente tem umas aulas, né, bem específicas sobre isso, sobre o centro de força. Então, eu lembro que o Antônio está aí, depois ele pode explicar mais para nós, que ele tem um curso aí de passe magnético, né? A gente chama de reiki, mas aí ele colocou passe magnético à luz da doutrina espírita e ficou muito mais adequado, que ele vai explicando para nós aí a função de cada centro de força que está no nosso perispírito, né? É muito bonito. E é isso que é trabalhado, né? Jesus já sabia, os espíritos superiores já sabiam disso muito antes. Amigos, a palavra está aberta, quem quiser pegar o gancho aí e comentar. Ramon ainda não falou nada. O Antônio Sado. O Íris. Nosso amigo Vitor. Tem alguém falando aí, mas eu acho que é o Antônio, mas está saindo igual o tio Patinhas aí. A voz. Fernando, está saindo mascado. Posso só falar mais um pouquinho sobre o coração? Sim. Vou falar da parte física aí, né? Mas é interessante, eu fui fazer uns exames aí no coração, de coração, essa questão de pressão arterial, né? E, de repente, a idade vai começando você precisa... Então, o médico até capacitado, estava me explicando, falou assim que o coração ele funciona com impulsos magnéticos, né? Ele funciona com magnetismo, com impulsos elétricos. Eu falei impulsos elétricos. Ele funciona por exemplo, assim, ele não tem nada de fio nele, é só um músculo, mas ele funciona com impulsos elétricos, como se fosse um aparelho, né? E é tão interessante essa questão do coração. Por exemplo, né? Então, há uma fecundação, né? A determinado período ali, não sei se é 3 meses, de repente o coração da criança começa a bater, de repente está paradinho ali, de repente ele começa a bater, né? Então é um milagre. Não existe milagre, porque milagre é aquilo que a gente não conseguiu compreender da lei. Não existe derrogação da lei. A lei ela é sempre a mesma, mas para nós isso é uma coisa muito misteriosa, porque não sabemos totalmente o funcionamento. Aí meu pai, esses tempos, ele estava tendo problema de arritmia, algumas coisas assim, que o coração dele estava falhando, essa energia, esse componente elétrico não estava disparando no momento certo. Aí sabe que o médico foi? Colocou um marca-passo, né? Teve que abrir lá o lugar, lá, tal, pertinho do coração, implantou uma espécie de um chipzinho que chama marca-passo, e toda vez que o coração falha, aquele dispositivo dispara, e ele tem uma bateria, parece que de 3 em 3 anos, ou 5 em 5 anos, tem que trocar essa bateria, tem que abrir e trocar a bateria, né? É uma bateriazinha. Então, olha que coisa, rapaz, que funciona com ondas eletromagnéticas, ele funciona com impulsos. E nós sabemos que o nosso cérebro também funciona com sinapses
São sinapses. Se a gente fazer uma radiografia do exame, aquela que vê as energias circulando, fica aqueles flashes de luz, né? Flash de luz aqui. Enquanto você está pensando aquilo, né? E aí fala assim, que o nosso... Já fizeram o teste, você já sabe disso, que liga os fiozinhos aqui assim, com a força do pensamento, você move se puseram lá aqueles carrinhos de autorama, sabe? Aqueles que funcionam elétrico, você impulsiona o carrinho. Embora nós temos matéria, que músculo, carne, osso, mas tem esse componente elétrico, né? Que, então, isso é o pensamento, é o sentimento que vibra nisso daí. Então, você já imaginou o que o sentimento nosso faz com que essas correntes elétricas modificam? E você fala assim, porque o que sente é o coração. Você já viu, o cérebro não sente. O cérebro, ele só pensa. O que sente é o coração. Você pensa de coração apertado, o coração bateu mais depressa, o coração ficou isso. É o coração que sente. Por isso eu estava lendo um livro espírita aí, uma palestra espírita, né? E ele fala assim, que o Brasil é o coração do mundo, porque o Brasil já tem o formato de um coração. E os Estados Unidos, o cérebro, porque os Estados Unidos ele é mais achatado, assim, né? Como se fosse o formato de um crânio, assim, o topo do crânio, né? Então, ele pensa e nós é o que sentimos, né? Quer dizer, o que pensa está em cima, o que nós estamos sentindo. Se você olhar no mapa, né, está de cima para baixo. Mas é só uma, vamos falar assim, uma curiosidade. Desculpa, viu? Joia. Carlinhos, Vamos fazer o teste aí, Antônio Carlos. Vamos ver se melhorou sua voz. Carlinhos, seus conhecimentos de medicina na área da neurologia, né? Tá boa a voz agora? Agora tá. Não, o que eu queria dizer aquela hora é que o Ramon é o 83º poeta do grupo Espiritismo e Poesia. Ele é o número 83. Cadeira 83, Antônio Carlos? Ainda bem que eu estou bem lá atrás, né? É um lugar devido. Ô, Tom, mas depois de 62 anos, tem que começar a entender desses negócios, porque com essa da piripaco daqui e dali, você tem que ficar meio que esperto, é que nem carro, quem é dono de carro velho, você tem que saber consertar, porque a qualquer hora você fica na estrada, você sabe, né? É isso mesmo. Alguém quer fazer algum comentário do versículo 19? Senão a gente vai pular para o 20. Fernando. Sim, Vitor? Eu só queria comentar que é muito interessante, né, em cima dessa passagem, como o coração ele está durante todo o evangelho associado a essa questão do sentimento e ter, né, guardar no coração é diferente, né, de guardar ali somente no cérebro, vamos dizer assim, né. Então, acho que quando está internalizado ali no coração, eu penso muito no sentido de sentimento mesmo. Aquilo já está bem internalizado, não é só no campo das ideias, no intelecto, mas também internalizado no sentimento. E eu acho que é o nosso objetivo, né? Então, trabalhar nesse ponto. Tem um belo texto dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado A Obediência e Resignação. E lá o espírito, se eu não me engano é Lázaro, ele diz que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. E então acho que é exatamente esse processo que a gente busca fazer, né? Então a obediência que obedece porque a razão se esclarece. Então com a razão esclarecida ocorre a obediência de saber seguir o dever, como acho que foi a Meire comentou, né? Tem até um outro texto do Lázaro chamado Dever, que é muito belo, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, seguir esse dever é o papel da razão esclarecida, obedecê-lo. E aos poucos, ir resignando esse coração nosso, que ainda é revoltado com as situações que não nos agradam, que ainda sente muita raiva, às vezes, muita tristeza, então a gente ainda tem muita dificuldade. Então, a resignação é exatamente essa superação do coração. E é muito belo isso. Então, é exatamente a questão do domínio de si mesmo, que o Espiritismo busca nos mostrar a importância desse domínio. Porque sem esse domínio a gente não consegue realizar nada.
esse autocontrole de si mesmo, das emoções, dos pensamentos, das ideias que nós temos. É a partir disso que a gente vai trabalhando até que nós consigamos guardar Cristo no coração. Porque aí, nesse momento, se torna habitual, se torna parte de nós, e não só mais uma ideia da qual nós adoramos ou achamos bela, mas é parte de nós, é parte das nossas ações, do nosso ser, né? A nossa personalidade se torna aquilo. Então, é o momento que aos poucos nós vamos nos tornando um com o Pai, né? No sentido figurado, que obviamente a gente não seria panteísta, né? Mas no sentido figurado, então de estarmos ali juntos com o Pai em pensamento, em vontade, em sentimento, que é o nosso grande objetivo, né? Tem até uma pergunta do Livro dos Espíritos, a 1009, em que o próprio Paulo de Tarso diz isso, né? Ele fala, vou falar nas minhas palavras, né? Menos belas do que as de Paulo, mas ele diz que o objetivo do Espírito é trilhar ou gravitar, é o verbo que ele usa, gravitar ao entorno da unidade divina, de Deus. Né? Então, cada vez mais nos aproximando desse sol divino que é Deus. Era só isso mesmo. Maravilhoso, Vitor, é isso mesmo. Quando está gravado no coração e no sentimento, né, o valor é outro, né? É um valor de fixação. Aí o perigo da gente guardar mágoa, ressentimento, da mesma forma que as qualidades são guardadas com intensidade muito maior, que elas já não estão mais no campo do pensamento, das ideias, mas sim no campo da prática, vamos falar assim, né, fixado, da gente fazer grandes tragédias também, né? A Marlene, eu acho que tem, né, Marlene, uma palestra da educação de sentimentos. Eu acho que uma vez eu vi a Marleninha fazendo uma palestra com esse tema. Eu fiz, sim. E eu lembro que a Marlene falava muito dessa questão, né, do trabalho do perdão, da humildade, da caridade. E aí nós vamos seguindo nessa linha. Por quê? Porque quando está guardado no nosso coração, pode ser uma fonte de muito bem, mas, se for do contrário, também uma fonte muito perigosa. É mais ou menos assim, né, Hernando? Porque nós temos as emoções e os sentimentos. Às vezes você pode trocar uma pela outra, mas, assim, basicamente, a emoção ela é física. Então, vamos supor, você pisa no meu pé, ou dói, né? Eu posso ter uma reação negativa, ou de dor, enfim. Agora, o sentimento é aquilo que você vai fazer com a emoção, né? Aí, o sentimento vai ficar, o sentimento fica. Por isso que a gente precisa saber lidar com os sentimentos, né? Nessa palestrinha que eu fiz, faz muito tempo, até eu lembro, eu trabalho, que ao longo do nosso processo evolutivo, nós somos obrigados a esconder os nossos sentimentos. A gente viveu nesse processo, né? Então, você tinha que esconder, porque era pecado ter inveja, era pecado ter gula, era pecado, tudo era pecado, né? Tanto é que tem os 7 pecados capitais instituídos pela Igreja. Agora, hoje, o convite é você tomar posse disso, né? Então, voltando na Maria, né, para não fugir aí do tema, mas pegar esse gancho, imagina a emoção desse espírito. Imagina a emoção que esse espírito sentiu ao estar imantada pela aura de Jesus e de todos os espíritos que assessoravam aquela encarnação. Essa é a emoção, no primeiro momento. Agora, ela vai transformar essa emoção pode ser até pública, a emoção sempre é pública. Tem gente que fica vermelho, tem gente que transpira, tem gente que treme, né? E a emoção, ela é pública. Mas aí, o sentimento, não. O sentimento é pessoal mesmo, é só seu, né? É o que você guarda. É o que está lá no recôndito do seu coração. Então, envolta nessa emoção, depois Maria vai guardar esse sentimento, gente. O que eu imagino? Que era extremamente nobre e elevadíssimo. Elevadíssimo. A gente que tem os filhos aí, que são filhos espíritos, com todo respeito aos filhos, que às vezes saíram lá, né?
com muito sacrifício, com a misericórdia divina de lugares até difíceis, a gente fica tomada de uma emoção e de um sentimento puro. Imagina Maria, não é? Só para resgatar aí o assunto. Só para resgatar, não, para dar uma aula mesmo. Vem a Marlene com a modéstia dela. Pessoal, fiquem à vontade. Quem quiser falar, só abrir a câmera, ou abrir o microfone, ou levantar a mãozinha. Lucélia, Iris, Sônia, Dilma, Carlos, fiquem à vontade. A gente fala muito aqui, né? Então, de repente, o pessoal pode falar também, fique à vontade. O Hernani, Sim. O que eu havia colocado no início, né? O que é o reino que Jesus anunciou? O Evangelho, a Boa Nova. Na verdade, como diz Kardec, acho que na 627, é o reino do bem. São as leis morais de Deus naturais que, desde o início, já estava sendo intuída pela humanidade. Então, quando Maria prestou atenção no coração, é que a gente tem que tomar cuidado para não deixar que as paixões humanas, não é, interfiram na nossa interpretação moral dessas leis naturais, não é? Então, quando a gente entende no coração e guarda no coração, a gente vai entender claramente quais são e vai praticá-las. Aí a gente está praticando o reino do bem, não é? Porque, tirando toda, né, vamos dizer, o conteúdo narrativo do Evangelho, a essência é essa. É o reino de Deus, é o reino do bem. As leis morais básicas dadas a Moisés, que Jesus veio ressignificar muito mais claramente, e depois o Espírito de verdade, né, mostrando todas as possibilidades da vida espiritual, deixou ainda mais claro. Então, é o reino do bem de Deus no coração, sem interpretações desnecessárias. Será que eu consegui me fazer entender, né? Essa minha voz está terrível. Hernani, você está desligado seu microfone. Você falou aí no... Opa, esqueci. A Lucélia veio ratificar o que a gente já havia comentado, né, sobre a questão dos sentimentos, a importância, e o que a doutrina espírita veio novamente reforçar, né, através das suas páginas, da codificação. Silvinha, quer falar alguma coisa? Carlos, Dilma, Carlos Mendes. Eu estou mudando de computador aqui, que ia cair a bateria, ia acabar a bateria. Quero falar. Ramon, quer fazer algum comentário? Sim, eu estou procurando um texto aí, se alguém quiser ir falando. É rapidinho aqui. Também, se ninguém falar, eu já... Certo. Eu gostaria, assim, de fazer uma reflexão. Imaginem vocês, Lucas, quando foi ter com Maria, né, quando ele estava escrevendo seu evangelho, até como sugestão que Paulo lhe deu, ou como uma
atribuição, né, que Paulo passou para ele, e ele teve um contato muito próximo com Maria. Então, esses sentimentos, né, essas emoções, foram passadas com detalhes para ele. Então, imaginem vocês o que Maria vivenciou nessa trajetória com o nosso Salvador, né, com Jesus, e esse contato que Lucas teve com ela. Então, isso deve ter sido de uma magnitude, né, de uma beleza inconfundível, porque ela teve ele desde o do ventre, e até no momento da sua morte, ela teve presente ali. Então, isso com certeza foi um momento maravilhoso, né? Ramon? Não, eu estava lembrando na hora que o pessoal falou, de um texto do Evangelho que fala dos bons espíritas. E tem muita gente que acha que o Kardec foi só razão, né? Que na codificação é mais razão, que não tem tanto sentimento assim, que é aquela frieza, né? Aí eu estava lendo aqui, eu acho que dá para fazer um link com o que nós estamos falando, esse trecho aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo, se chama Os Bons Espíritas, está no capítulo 17, né? Aí tem uma parte que ele fala assim, ó, será então necessário, ele está falando da compreensão do Espiritismo, né? Que eu acho que a gente pode estender para a compreensão do Evangelho, isso aqui. Será então necessária uma inteligência fora do comum? Não. Tanto que há homens de notória capacidade que não compreendem. Ao passo que inteligências vulgares, moços mesmo, apenas saídos da adolescência, lhes apreendem, com admirável precisão, os mais delicados matizes. Provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência, somente requer olhos que observem, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento em sentido especial do espírito encarnado. E eu acho que a gente poderia pensar assim que esse coração de Maria trazia um grau bastante superlativo desse desenvolvimento aqui que a gente está falando. E cada coisa que foi acontecendo com ela foi reverberando nisso. E eu gosto muito quando o Vitor falou nas reuniões anteriores, até acho que ele saiu, né? Ele não está mais aí, deve ter caído. Que Maria e José... tinha que sair mais cedo. Que Maria e José conceberam Jesus no coração, são os primeiros a conseguir colocar Jesus dentro deles. E aí eu gosto muito dessa reflexão. E aí a gente tem que pensar nisso, né? Ela falava que ela guardava tudo aquilo no coração, né? Talvez um pouco de por exemplo, perceber que as revelações que o anjo Gabriel trouxe já começavam a se desdobrar. Então ela ia guardando aquilo, observando e guardando, né? Gosto de imaginar dessa forma também. Mas também podemos vislumbrar o tamanho do coração dela, né? O tamanho dessa sensibilidade que ela tinha, né? Às vezes eu fico pensando que ela poderia até já ser um espírito puro, né? Que reencarnou em missão mesmo. E agora, é legal que a Marleninha falou, imagina como foi um troféu para um espírito desse, né? Imagina. Porque nós somos ainda muito pequenos para entender essa mecânica. Mas imagina você chegar num patamar espiritual para você poder ser mãe de um Cristo que vai reencarnar para mudar a trajetória de um planeta, né? Deve ser um negócio assim muito honroso, né? É engraçado, a gente olha só pelo lado negativo, do tanto que ia sofrer, do tanto que sofreu mesmo, né? Do testemunho que ia dar. Mas será que também não foi um coroamento para ela, enquanto espírito imortal?
né, de chegar num patamar de conseguir ser a mãe de um Cristo, de ser a rainha de um planeta, né, que foi assim que o Humberto Campos colocou lá, que Jesus falou para ela, né, que é da vontade de meu Pai que sejas a rainha, né, não é assim que ele fala lá no Boa Nova? Então, também, eu sei que eles não ficam atrás de vaidades, né, disso que eu estou falando, né, mas é o patamar que ela mesma atingiu, né, de desenvolvimento, de evolução, sublime demais, né? Ah, mas eu também não tenho dúvida. Maria é um espírito de uma elevadíssima moral, né? Mas vejam bem, ela reencarnou, no caso dela, acho que foi reencarnação mesmo, também não sei, né? Na Terra, com esse objetivo. Ela foi preparada para isso. Então, é um espírito assim, gente, sem comentários, né? Ela e José. O José ainda ficou no anonimato, né? Mas acabou ficando no anonimato mesmo. Mas ela, assim, por ser a mãe e acompanhar toda a trajetória, porque ela ainda devolveu o filho, né? Devolveu e ainda ficou sustentando os discípulos e os precursores para que eles pudessem fazer a divulgação do Evangelho de Cristo. Então, não tem dúvida, né, gente? Isso é que é guardar no coração. Essa alma elevadíssima, né? Que não tem parâmetro para nós, penso eu. Não tem parâmetro, não. É fora, como dizem os jovens, fora da casinha, né? Tanto quando a gente fala de amor, né, Marlene, a gente roga a Maria, esse amor de mãe, esse amor que acolhe. Então, esse coração, a gente não tem nem ideia do quão grande ele era, né? Meire? Gente, Opa, desculpa. não, Mara, eu vou passar para a Meire e já passo para você. Pode ser? Meire? Vou falar assim desse coração imenso de Maria, a gente lembra também das notícias que nós temos que ela própria que cuida do Vale dos Suicidas, né, com a sua caravana de espíritos protetores. Então, olha imenso, ó, quanto amor existe no coração desse espírito, né? Que amplidão que consegue alcançar esse amor. E como diz a Marlene mesmo, é fora da gente conceber aqui na nossa capacidade intelectual e de amor que esse espírito tem, né? E vai então, esse amor, como diz Jesus mesmo, cobra a multidão dos pecados, de tão grande que ele é. Mas eu queria comentar também, uma página que eu acho muito linda do Emmanuel, que é a lição 29 do livro Vinha de Luz, que fala assim, guardemos o coração. Assim, são esclarecimentos tão apropriados que Emmanuel nos traz, que ele começa a primeira frase assim falando: urge reconhecer que no sentimento reside o controle da vida. Olha a importância do sentimento para a gente controlar a nossa vida e o nosso destino. Então, quer dizer, tudo que a gente, por um lado, se a gente tem um coração mais receptivo, um coração que tem mais aceitação, mesmo nas lutas mais acerbas, fica mais fácil da gente lidar com tudo isso. Mas, pelo contrário, aqui ele fala que o homem de coração dobre, porém, é infiel às bênçãos divinas em todos os setores da luta construtiva. Então, quer dizer, aquele coração rebelde que não aceita os desafios da vida, ele é infiel às bênçãos que Deus lhe dá. Então, quer dizer, realmente, no coração reside todo esse controle da vida. É uma mensagem muito linda, que tem muitos tópicos extremamente importantes ainda, que ele fala. Ele fala também que o sentimento é o santuário da criatura. Sem luz aí dentro, é impossível refletir a paz luminosa que flui incessantemente de cima. Então, quer dizer, não tem reconhecimento, né? Quando não tem essa receptividade interior, a gente não consegue captar as luzes que vêm do alto até nós. Ô, Meire, só me ajuda a lembrar que lição que é essa mesmo? É a 29 do livro Vinha de Luz. Tá, Guardemos o Uhum.
Seu microfone está fechado, né? Tá. Meire, lê o finalzinho aí, ó. Oferecemos ao Senhor. Tá. Ofereçamos ao Senhor um coração firme e terno, para que as divinas mãos nele gravem os augustos desígnios. Atendida semelhante disposição em nossa vida íntima, encontraremos em todos os caminhos o abençoado lugar de cooperadores da divina vontade. Porque esse fechamento é interessante, né, Meire? Porque você oferecer, né? Olha, oferecemos ao Senhor um coração firme. Firme. Imagina o coração lindo, de Maria, a gente né? percebe isso, uma entrega, uma confiança, né? É muito lindo a gente perceber isso. Porque quando você se entrega a Deus, haja o que houver na sua vida, você está ali firme, porque, como dizia Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Então, por mais tempestade que exista na nossa vida, por mais que o barco dá uma sacolejada, a gente está ali firme no leme, conduzindo a nossa vida. E isso que é lindo, essa entrega, né? Muito bom, Meire. Bom ter lembrado dessa passagem. Essa passagem aqui, depois todos poderiam refletir sobre ela. Ela é maravilhosa, muito bonita. Nara? Então, quando você falou um espírito que veio naquela condição como Jesus, outro dia nós estávamos conversando lá na minha família, e aí um lá falou assim, gente, eu penso, é lógico, Jesus já era um espírito puro. Para a gente entender que assim, o progresso e a dinâmica de Deus para a vida, para a evolução, nós não somos até capazes de, assim, ainda, de avaliar. Porque a gente pensa, bom, a hora que a gente for espírito puro, o que vai fazer? Já sabe tudo, já tem tudo, já tem as virtudes. A gente não pode pensar em estagnação, porque Deus não permitiria isso, né? Aí um lá da nossa família falou assim, pois é, eu penso assim, que Jesus, que quando Deus entregou a terra a ele estava fazendo um mestrado, porque ele já tinha tudo. Ele já tinha formado, ele já sabia tudo, ele era espírito puro, evidentemente que era. Então, foi dada uma tarefa para executar, né? É igual um mestrado, gente. Então, a gente não sabe que doutorado, Nara. É doutorado. Ou doutorado, assim, no sentido de que aí ele ia fortalecer, sei lá, como espírito, uma coisa que ele tinha conquistado. Ele conquistou, né, na sua caminhada evolutiva e tal. Só que aí veio uma tarefa, olha, né? Aí ele falou assim, eu acho que deve ser um mestrado, ele falou mestrado, então um doutorado lá do mundo espiritual, para a gente avaliar, assim, a grandiosidade dessa tarefa, né, de Jesus. Imagina, gente, nós não somos nem capazes de, assim, de entender bem, né, mas... Ô, Nara, e depois que ele pegou essa tarefa, hein, não tem sossego, porque é o trabalho que nós damos para ele. Presta atenção. E eu penso o tempo, Marlene. Olha o tempo, porque para a construção da Terra, ele reuniu lá, como o Emmanuel fala no A Caminho da Luz, reuniu prepostos de Deus, espíritos da condição, né, de, como é que fala, emissários de Deus, para construir o mundo. Quantos bilhões de anos? Depois para vir a raça humana, depois, agora até esperar a gente chegar lá, não, que preguiça, credo. Eu estou rindo aqui, Canário. É isso mesmo, pessoal. Eu vou fazer uma leitura aqui de uma poesia que o Espírito... A Lucélia quer falar também, né? A Lucélia quer falar, desculpa. Lucélia, fica à verdade. Fica à vontade. Eu acho que a Marininha e a Nara estão erradas.
Jesus já está fazendo pós-doutorado. É verdade, do céu. Eu estou em cochichou com ela, livre docência, né? Não é assim? Eu queria apenas traduzir o que o Ramon falou. Eu fiquei pensando na evolução, né, consensual de Maria. Então, na medida que em cada reencarnação nossa, a gente vai burilando a nossa consciência, tendo um conhecimento melhor dessas leis naturais. Então, metaforicamente, porque esse coração é metafórico, no espírito, tudo isso estaria sendo armazenado na consciência. Percebe a pergunta, Hernani? Sim, percebo. É uma pergunta mesmo? Isso né? É uma Não, é uma interrogação. pergunta, porque quando a gente fala aqui no coração, a gente está falando de um órgão humano, né? Agora, eu quero passar isso, não é? Para o meu espírito, certo? Não é? Enquanto espírito, não é? Eu passo a gravar isso em cada reencarnação, está certo? Em termos conscienciais, não é? Porque a emoção é humana, né? Percebe o que eu estou querendo entender? Sim. Ô, Lucélia, no Roda Viva do Espiritismo da semana, terça-feira passada, o Carlos entrevistou o Navarro. E a pergunta que foi feita para ele foi mais ou menos assim: o que ele disse? Que as reencarnações são solidárias. Então, em cada reencarnação, você vai incorporando mais conhecimento, mais virtudes, e vai deixando para trás, igual um foguete quando está indo para a Lua. Ele não vai deixando aquele monte de coisa para trás para ficar mais leve? Então, a gente vai acontecer isso com a gente também. Então, o que importa para a gente vai guardar, a gente vai armazenar para a nossa caminhada. No espírito. No espírito. Claro. Nós vamos deixando o que é ruim para trás e, metaforicamente, eu poderia dizer, metaforicamente, que esse meu coração espiritual vai guardando essa minha evolução, percebe? Né? Eu poderia usar esse, né? Meu coração enquanto espírito, metaforicamente, né? Porque espírito não tem coração, né? Mas o perispírito acompanha a gente até ele se confundir com o espírito, né? Então, em formato humano, a gente pode subentender que, por enquanto, a gente guardar esse modelo organizador biológico do ser humano, nós vamos guardar no coração mesmo, perispiritual. Mas é claro que com a evolução, quando ela passar desse nível, que a gente nem imagina como aí o armazenamento disso aí é diretamente no espírito, né, Lucélia, assim. Eu entendo dessa forma. Então, no caso, a cada reencarnação, quando eu construir o meu perispírito, eu vou novamente jogar para ele essas impressões. Então, consequentemente, para esse meu coração material. É isso, né? Entendi. Isso mesmo. Até por isso que tem algumas deformidades, né, físicas, que o espírito às vezes vem com algum probleminha.
às vezes nem foi problema mesmo físico, mas o problema do sentimento repercutiu no órgão que formou no ser nessa atual reencarnação. Até, eu acho que é importante reforçar a questão da Sim. Miceli. Não é o perispírito que guarda essas impressões, né? É a mente, é o espírito, né? Aí o perispírito e o corpo físico, por consequência, eles são um reflexo do que essa mente está plasmando nesses envoltórios, né? Então, quando fala do coração, é bem poético, né? Bem metafórico, né? Para falar do sentimento, isso. Mas é a mente, com certeza, né? Porque a mente, né? Ou seja, pensamento é tudo propriedade do espírito, você entende? E não do perispírito, né? Você entende? Isso Ótimo. Obrigada. Obrigado, Ramon. É isso mesmo. Você foi lá na fonte mesmo, né? Que tudo é no espírito mesmo. Deixa eu só Opa, vamos lá. fazer uma observação aqui. Essa questão, né, de coração, cérebro, coração, emoção, cérebro é razão, é porque nós, no nosso estágio evolutivo, na nossa longa jornada evolutiva, nós carecemos de coisas práticas para poder identificar as coisas. A gente precisa de nomes, a gente precisa de concretude, né? Eu lembro até uma vez numa aula da faculdade, acho que eu conto sempre isso, mas dá para ilustrar bem interessante. Eu fiz direito, né? E aí no 4º ano de direito, o professor lecionava no período da manhã e no período da noite. Eu fazia o período noturno, aí ele estava contando para nós que no período da manhã tinha uma aluna que estava fazendo direito, mas ela já era médica formada, atuante, e resolveu fazer direito. E ela estava com muita dificuldade na matéria dele, era direito civil, acho que era direito das coisas, é uma parte do direito. E aí ele ficou meio curioso com aquilo, como que uma médica, né, porque o estudo da medicina é muito mais, vamos dizer assim, difícil que o direito, né? A gente sabe, medicina envolve muito mais coisas, então quem passa numa vestibular de medicina, quem cursa medicina, em tese, tem mais facilidade nas outras ciências, né, nas outras faculdades. E aquela médica especificamente não estava tendo sucesso na matéria dele. Ele chamou ela para conversar e falou: o que está acontecendo? Eu vou ter que te reprovar, você vai ter que ficar comigo mais um ano. Ela falou: sabe o que é, professor? Lá na faculdade de medicina, quando a gente está estudando o coração, você pega um simulacro, você pega como é que eu posso dizer, um coração superficial de plástico, abre ele na sua frente e começa a ver, aqui passa a artéria tal, aqui passa a veia tal, você tem todas as partes visivelmente na sua frente. Agora, quando o senhor está lecionando direito das coisas, o senhor fala a respeito do direito de servidão relacionada ao proprietário da situação tal. Isso é tudo muito abstrato para mim. Eu não consigo entender, eu fico meio vagando, porque o direito tem as normas, mas dentro das normas existem 1 milhão de possibilidades daquela norma acontecer ou não daquela forma, e você não consegue fechar o sistema. Lá, com a medicina, com a concretude do órgão humano na sua frente, você está vendo aquilo e aquilo está mais fácil de ser assimilado. Então, trazendo para o nosso estudo aqui, quando a gente fala coração é emoção e o cérebro é razão, porque nós precisamos identificar em alguma parte nossa onde em tese está concentrado as coisas, né? E tudo por tudo que já foi falado, mas, por exemplo, porque o coração, quando a gente fica nervoso, o coração da gente, ele pulsa mais forte, não pulsa? O coração não deu aquela famosa batedeira, né? E deu aqui, meu coração disparou, nossa, eu estou nervoso. Como a Marlene já explicou, né? A emoção ou o sentimento que nós estamos tendo naquele momento. E o cérebro, a razão, porque quando a gente fala racionalidade, nós estamos pensando, né? E a gente sabe pela nossa fisiologia que o órgão responsável para concatenar as ideias, etc., é o cérebro. Então, mas tudo está em conjunto, tudo está ligado, tudo está de forma conexa, tá? Mas nós precisamos, né, concentrar as palavras do cérebro, no caso, escolhemos aí o cérebro para ser a parte da racionalidade e o coração da parte da emoção, do sentimento. Mas tudo isso, evidentemente, como foi bem dito por todos, tudo metaforicamente, que para o espírito que é nada mais é que um ponto de luz. Né? Não, para começar, a gente não consegue ver espírito nenhum, né? Por força de expressão a gente fala, tá vendo espírito, o espírito apareceu e tal. A gente não vê espírito nenhum, o que a gente vê são perispíritos, né? São envoltórios espirituais, mas o espírito em si ninguém vê. É só isso, obrigado.
Ótima ilustração, Carlos. Muito obrigado por acrescentar aí. Bom, pessoal, infelizmente nós já estamos no horário, né? Vamos ter que passar para a nossa finalização. Antes de fazer a prece, Ramon, você faz a prece? Eu vou ler o poema que o Espírito enviou para nós, através do seu intermédio. O poema chama A Vinda de Maria. Maria em si guardava um puro coração, que na alma já trazia os nobres sentimentos. Na sístole formava um lar pela atração, diástole cingia a cura em sofrimentos. Seu halo maternal é força que nos rege, pois é nossa rainha, assim quis nosso Pai. Passou aqui, benquista e sempre nos protege, e acolhe com bondade assim que um filho cai. E mostra-nos que as mães vertem força divina, e em seu viver na terra é pelo amor que ensina, ao despedir de seu filho em perdão testemunho. Mostra um automatismo em virtudes ardentes. Sofre em si, mas se entrega ante anais afligentes. No pouco que está escrito, há somente um rascunho. Tá vendo, pessoal? Que lindo. Ramon? Maravilhoso. Então vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus por mais um domingo, mais um estudo do nosso neto, mais esses momentos de luz que a gente recebe tanto. E vamos pedir para essa nossa mãe, a Mãe Santíssima, que olhe por toda a nossa terra, que acolha no seu coração todos os sofredores, todos os enfermos que estão passando na mente de cada um de nós nesse momento. Todos temos amigos que estão hospitalizados, com seus respectivos parentes em sofrimento acerbo, em angústias atrozes. Vamos pedir que o amor dessa mãe desça sobre todos esses corações, levando a cura para aqueles que seja possível, que seja melhor na sua evolução espiritual, mas levando um consolo, um conforto para aqueles que ainda precisam passar pelas provas mais duras. Senhora, que é homenageada do nosso grupo, talvez porque nós precisamos tanto desenvolver esses sentimentos, fica aqui então a nossa reverência, o nosso pedido sincero de que nos ajude, porque já nos basta tantas existências presas ao intelectualismo, estamos famintos desse amor que nos levará a ascender junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Olha por nós, Mãe Santíssima. Olha por toda a nossa terra e esteja conosco, sempre que assim seja. Pessoal, obrigado a todos. Desejo aí que tenham um ótimo início de semana.